olímpico, né? Do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. Talvez esta emoção sobre as Olimpíadas não esteja presente, muito presente nos brasileiros ou nos cariocas, mas o mundo está focado nisso. Então é uma boa oportunidade para a gente pensar qual é a relação disso, né? Há várias relações no texto bíblico do esporte com a vida cristã, com a carreira cristã. Então lá na primeira mensagem da série, a gente pensou que Deus é a nossa bandeira, né? Toda equipe olímpica carrega uma bandeira. Então nós não carregamos a bandeira do Brasil, nós carregamos a bandeira em que aponta para Jesus Cristo. Ele é a bandeira, né? A nossa bandeira. Qual é o nosso prêmio? Atrás de que corremos? De uma medalha? De uma nomeação? Batemos um recorde mundial? Qual é o nosso prêmio? Por que fazemos tudo isso? E aí aprendemos que Jesus deve aparecer e que a gente deve diminuir, né? Era a história que apontava para João Batista. No domingo passado, a gente aprendeu que ser atleta não é pela nossa capacidade, é pela graça de Deus. Ou seja, Deus olhou para nós, não que Ele visse em nós alta habilidade, alta capacidade, Ele nos escolheu por seu amor. Ele foi gracioso, nós recebemos o privilégio de fazer parte do seu povo, sem que existisse em nós uma característica especial. Só que hoje nós vamos estudar um ponto, e ele não é contraditório à graça, mas ele é muito importante da gente pensar, porque ele está ligado à vida do atleta, que é o esforço que o atleta tem que fazer durante a sua caminhada como atleta, né? Como é que ele chega à condição de melhor do mundo? Ou o que ele tem que fazer para ser um atleta de ponta, né? E que relação isso tem com a gente? Muito bem. Pensado tudo isso, a gente fecha os olhos, ora, pede por graça e misericórdia do Senhor, antes da leitura do texto bíblico. Ok? Então feche seus olhos aí, vamos falar com o Pai. Pai, pela Tua graça nós estamos aqui, e agora nós vamos ler Tua palavra mais uma vez, carta de Paulo aos Coríntios. Nós não vivemos naquele contexto, conseguimos apreender algumas coisas pelos estudos científicos que foram feitos, mas nada substitui a ação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração e que possamos entender o que o Senhor nos diz nesta noite. O nosso desejo não é por simples conhecimento, mas para que a gente pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. E assim, nessa caminhada do discipulado, glorifique o Senhor em tudo que a gente faz. Talvez como atletas a gente esteja meio enferrujado, fora de forma, sem preparo físico, com tantas outras características. Ajuda-nos, Pai, a termos tempo de treino, a treinarmos com afinco, com disposição. Ajuda-nos a fazer tudo isso para que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então o tema de hoje é o esforço investido. Alguém sabe de onde é essa imagem? Graças a Deus, ninguém sabe. Muito bem. No retiro, tem, de vez em quando, assim, naquele tempo vago, as pessoas fazem uma brincadeira, que é a brincadeira de adivinhar qual é o filme, né? O pessoal faz com mímica. Não é só filme, né? Eles fazem umas brincadeiras lá com as coisas bem difíceis, né? Umas palavras assim bem... Eu não sei fazer mímica, né? Então o negócio fica mais difícil, por isso que eu nunca brinco com eles. Mas o detalhe é que existem filmes que a gente conhece pela música tema. Pela música tema. E tem um filme que ele é de 1981, então quem tem mais de 30 anos já deve ter visto. Quem tem menos de 30 anos e sabe o que é porque convive com gente que tem mais de 30 anos, né? E a música tema é clássica, tocou até em casamento, né? E eu queria só que você ouvisse. Ok? E aí você diz para mim qual é o filme.
Quem falou carruagem de fogo? Thales, você não tem nem 30. Ok, opa, quase que foi um violão pro chão. Carruagem de Fogo, né? Carruagem de Fogo é um filme lançado em 1981. Ele conta uma história muito interessante. Se você não viu, vale a pena ver. É um filme antigo, mas tem uma história cristã muito interessante. Tem dois personagens, né? Deixa eu só olhar o nome deles porque os nomes me escapam, né? Um deles se chama Harold. O Harold, ele é judeu. Ele é rico, estudou em boas universidades, e ele tem uma paixão, corrida, ele ama correr. Mas só que ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele é tudo o que um atleta vaidoso pode ser, né? Então ele tem várias características ruins, né? Ele tem adjetivos ruins que a gente poderia falar sobre ele. Mas tem o Eric é filho de missionário. E o Eric, ele também é corredor, o pai dele foi missionário na China, voltou para o Reino Unido, e aí é um menino crente, comprometido com o reino, e ele tem uma coisa que ele não consegue fazer. Não sei se você sabe, né, mas a maioria das competições de corrida acontece em que dia da semana? Domingo. É assim hoje e é assim desde que o mundo é mundo. Só que o Eric estabeleceu para ele uma regra muito simples. Eu não corro no dia do Senhor. E ela assumiu para ele assim, eu não vou correr no dia do Senhor porque eu não vou deixar as coisas de Deus, não vou deixar o meu relacionamento com Deus por causa de algo que eu gosto de fazer. E eu não acho certo largar as coisas de Deus para fazer isso, nem que seja um domingo só. E aconteceu uma coisa interessante. O Harold e o Eric, eles foram aprovados, né, para fazer parte da comissão que ia classificar os atletas para as Olimpíadas de 1924. Uau! 1924. Então, estavam selecionando os atletas do Reino Unido que iam correr nas Olimpíadas de 1924. Então, tanto o Harold quanto o Eric foram tentar lá conseguir uma vaga para as Olimpíadas. E aconteceu um negócio bem interessante. O Harold foi reprovado, ele perdeu para os americanos e ele não conseguiu a vaga para as Olimpíadas. E aí chegou a vez do Eric. A corrida dele foi marcada para um domingo. E aí o que ele decidiu fazer? Ele abriu mão da vaga. E aquilo mexeu tanto com a equipe olímpica, né, que estava ali tentando uma vaga nas Olimpíadas, que ele, um nobre, decidiu colocá-lo em outra competição, porque a corrida era num sábado. Então ele vai participar de uma corrida dos 400 metros, porque essa corrida acontece no sábado. Eu queria passar um pedacinho do filme, está aí no Google Drive, que mostra o dia em que o Eric vai correr, né, e toda a relação que ele tem com Deus antes da corrida. Ok, pode colocar. Para depois você conhecer, vale a pena. Ok? Eu queria... Volta para mim lá no slide. Queria que você pensasse então nessa coisa de atleta. Você já foi desqualificado? Em algum momento da sua vida você já foi reprovado? Existe uma preocupação muito grande com relação a ser desqualificado e reprovado. Vou falar de uma experiência em particular, né? Quando a gente entra no seminário para estudar para ser pastor, a gente sabe que 7 anos depois a gente vai passar por um exame, né? Se chama o exame de ordenação, é o exame que está aí à vista para o Robélia. Exame de licenciatura, exame de ordenação. Mas quando a gente entra no seminário, a gente não pensa muito nisso, a gente tem que estudar tanta coisa. Matérias do tipo homilética, né? Como fazer omelete, hermenêutica, e tantas outras sopinhas de letrinhas, poimênica, e tantas outras coisas que só Deus sabe, né? E de repente você se depara com uma prova.
E para tornar as coisas mais difíceis, essa prova ela acontece num culto público. Então, sabe aquela relação difícil de colocar, né? A gente está servindo a Deus, mas todo mundo está com a caneta na mão, né? Anotando qualquer coisa. Se você olhou demais para o papel, você olhou muito para o pessoal. Se você gaguejou, se você soprou, se você não olhou, se não fez exegese e tudo mais, tal. E há uma grande preocupação em ser reprovado, porque a reprovação nos dá aquele ar de que não aprendemos, não somos aquilo que as pessoas esperavam, né? Fomos desqualificados. E o resultado do exame não é nota 8, nota 7, é sim ou não. É um papelzinho que você põe sim, candidato aprovado, não, candidato reprovado. E quem já participou de exame sabe, né, a dificuldade, os presbíteros aí que já compareceram a reuniões de presbitério para examinar os candidatos, como isso é difícil. Os crentes também passam por processos de exame, né? Quem já fez profissão de fé conheceu a temível reunião do conselho. Os presbíteros fazendo perguntas, né, das mais variadas, e o que torna a reunião do conselho mais complicada para as pessoas é que geralmente ela é marcada em grupo, e eu não sei porque o primeiro candidato sempre sai chorando, cara. Então as pessoas que estão do lado de fora ficam horrorizadas, né, apavoradas. Existem pessoas que marcaram minha vida, eu ainda era seminarista, eu lembro quando a dona Estelita saiu do conselho, ela chorava compulsivamente, né? Eu falei, Deus, o que aconteceu lá dentro, né? O que fizeram com ela? E aí pergunta, como é que foi? Ela, não. Negócio terrível. A preocupação. Alguns já foram reprovados nos seus exames de profissão de fé, outros temem por ser reprovados. Como é que as pessoas entendem, né, o ser reprovado? Talvez esteja aí uma boa palavra. Se sentir desqualificado. O conselho tem tanta preocupação com isso, que uma das perguntas que se faz, e aí eu quero adiantar o exame, para qualquer outra pessoa, é assim, como é que você sentiria se você fosse reprovado neste exame? Porque o conselho tem tanta preocupação com as pessoas, em geral as pessoas dizem, não, eu sentiria que Deus está me preparando para ter mais tempo, mais... as pessoas falam assim, às vezes elas não agem assim. Mas, em geral, a reação é de se sentir desqualificado. A questão é que a vida é um processo seletivo. Quando você está apaixonado por aquela menina, e você vai se declarar para ela, você corre o risco de receber um sim ou um não. E para levantar a autoestima, as pessoas dizem assim, o não já é certo. Então, o que vier é lucro, né? Então, está tudo certo. Você se aproxima de alguém e aí diz que gosta, que viu isso, que viu aquilo. Os filhos passam a vida toda analisando os pais, dizendo se os pais estão certos ou errados, né? Há todo um processo crítico. Existem situações ainda mais formais, né? Quando alguém quer namorar com sua filha, esse é um assunto que sempre acelera meu coração, mas é um processo seletivo. Precisa ser seletivo, né? Bem seletivo, mais do que seletivo. Tá bom, né? Porque realmente precisa aprovar o candidato. Aqui na igreja eu só conheço de ouvir falar das entrevistas do Wesley, né? Foram aprovados, né? Jean, Wesley e Lucas. O Lucas só na primeira fase, né? Ele ainda tem a segunda fase da UERJ. Ainda tem a outra fase, né? Que é casar é outro exame. Muito bem. Então, tem todo um processo seletivo na vida, né? Então, é claro que o tempo todo a gente precisa entender que vai dar respostas para alguém daquilo que a gente está apresentando. Se está aprovado ou se não está aprovado. E é com esse pano de fundo que a gente vai ler o texto de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. É bom que você abra a sua Bíblia, porque depois a gente vai passar do texto. 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27.
Vamos ler juntos? São só 2 slides. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, com a sua Bíblia aberta, tem alguns detalhes que a gente precisa perceber. Primeiro, é que Paulo está comparando, a vida de um atleta. E se a gente quiser entender bem a comparação de Paulo, a gente precisa entender como é a vida de um atleta. Só há um atleta oficialmente entre nós aqui, que é o João Marcelo, que está lá atrás, que é jogador do Bangu. Torçam para o Bangu. Se você não sabe onde fica, depois de Realengo. Torça para o Bangu. Ok? O jogo é sábado, é dia de crente mesmo. Igual o Vasco. Time de crente. O jogo não acontece domingo, nem na hora do culto. Como é que é a vida de um atleta? O atleta pode comer qualquer coisa? Não. Ele tem uma alimentação específica para o seu esporte. Não quer dizer que ele só tem uma vida super saudável. Eu achei muito interessante que um desses canais de esporte, não sei se é o Sport TV ou outro, eles colocaram a foto dos atletas olímpicos no site para que você compare o seu corpo físico com qual esporte você poderia ser. Porque é bem diferente você comparar, por exemplo, o corpo de um cara que está jogando vôlei de praia com um cara que luta sumô. Ok? Então você não pode esperar que o cara que luta sumô, quando ele levanta a camisa assim, aquele cara todo musculoso, estilo Arnold Schwarzenegger, né? Não, ele é gordinho mesmo. É gordinho, tem mais de centenas de quilos, né? É proposital para o esporte que ele pratica. Assim como aquele cara que anda a cavalo, né? Que vai lá no hipismo, ele precisa ser baixinho, magrinho, porque tem toda uma relação do peso dele com o cavalo. Então você não pode esperar que um lutador, né, de judô, por exemplo, vai subir o cavalo e o cavalo não vai sentir diferença. Ele vai sentir muita diferença. Então a vida do atleta exige uma alimentação adequada ao esporte que ele está praticando. Se ele tem que comer muito carboidrato ou não, se ele tem que comer mais saudável, não sei. Aí é com a Carole, né? Mas a ideia é que há uma alimentação específica para o esporte que ele está praticando. Ele precisa de horas de treino. Ninguém chega à excelência treinando 10 minutos por dia. Ninguém chega à excelência. E é interessante que a minha única relação é com treino de instrumentos, né? Porque eu estudei antes, e é muito curioso que eu acho que a semelhança é a prática esportiva. Eu trabalhava já, né, antes, e fazia o curso de música, e às vezes eu não conseguia treinar no piano, porque eu chegava em casa muito tarde e fazia barulho para os vizinhos, aquela coisa toda. Então eu estudava numa cartolina que eu tinha, né? Só que não faz som. E aí quando eu chegava na aula de piano, a professora Carlota pedia para tocar, assim, toca aí, Fábio, aquele negócio. Então era a primeira vez que eu estava apertando a tecla do piano. E ela vinha com uma pergunta assim: você treinou quantas horas? Mas não dá para mentir. A prática do instrumento diz se você treinou ou não treinou. E tem alguns instrumentos que ainda são mais cruéis. Quem toca, por exemplo, trompete, trombone, tuba, que tem bocal, faz um negócio chamado embocadura, irmãos, dá um calo aqui debaixo da boca. Então, se você não treina, não cria aquele calo. Significa que na hora que você vai tocar, você toca 5 minutos e a sua boca começa a fazer, igual gente que tomou anestesia lá na Aline, né, no dentista, e aí está tentando cantar e a boca fica...
Exatamente isso. Ou seja, se você não tiver treino, prática todo dia, você não consegue cumprir a meta. Não dá para enganar, não dá para enganar. Então é aquela coisa que você precisa de horas de estudo e horas mesmo, e aquela prática que vai deixar você preparado. Então o atleta tem alimentação, o atleta tem horas de treino, ele tem toda uma preparação psicológica. E achei muito interessante, uma menina que hoje está com 16 anos, que vai ser uma das representantes da ginástica olímpica brasileira, né, na Olimpíada, é uma menina que em 2014 teve uma lesão seríssima. Ela saltou naquele negócio de salto no cavalo, e quando ela saltou, quando ela caiu, o joelho dela fez assim, ó, né? Foi para o lado, uma cena horrorosa de se ver. E aí o médico, ela foi operada tal, e ela teve todo um acompanhamento emocional, psicológico. Por quê? Porque um atleta, às vezes ele treina a vida toda para participar de uma ou duas competições internacionais. Você imagina aquela menina ter treinado a vida toda, uma esperança, um investimento de milhares e milhares de reais, e aquela menina não consegue competir. Você imagina como é que é aquilo na cabeça dela, né? Em geral, são pessoas que vêm de famílias pobres e tudo mais. Então, fica claro para nós que todo atleta precisa de um preparo. Um preparo. Paulo, então, nos compara a atletas da palavra. Então, se você olhar para a sua Bíblia, está com ela aberta aí? 1 Coríntios, capítulo 9. E ele diz assim, a partir do versículo 17. Versículo 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, o apóstolo Paulo tem uma clara noção de que pregar o Evangelho traz exigências para nós. E olha que coisa interessante, irmãos. Eu tornei-me debaixo da lei para alcançar aqueles que estão debaixo da lei. Paulo não diz assim, eu vivi como um judeu, mas de alguma forma ele criou uma ponte, um diálogo com essas pessoas. A outra ponte que ele cria é assim, tem gente que vive sem lei, e eu me aproximei das pessoas sem lei para ganhar as pessoas sem lei. E ele é tão cuidadoso para dizer assim, embora eu esteja debaixo da lei de Deus. Sabe o que eu vejo no século 21? Uma dificuldade enorme de entender o que Paulo fez, e a gente às vezes faz o contrário. Na missiologia, né, no estudo de evangelização dos povos, a gente aprende que isso é construção de pontes. Então você imagina que as pessoas da sociedade estão lá do outro lado da rua, entre nós há um rio imenso, cheio de crocodilos, hipopótamos e todos os bichos que possam nos devorar. Então a gente precisa atravessar. Como é que a gente chega lá? Então constrói-se pontes para chegar àquelas pessoas, para que a gente possa dialogar com elas. Mas no século 21, eu vejo pessoas destruindo pontes que estão construídas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente se coloca na condição, né, de estar vivendo essa alimentação, de esse preparo, e a gente não entende para que está vivendo esse preparo. Onde é a competição que a gente vai entrar? Onde é essa competição? A competição é aqui? É um concurso bíblico de quem vai achar o livro de Filemão primeiro?
É um concurso bíblico que vai nos mostrar quantos capítulos tem Sofonias. Para que nos preparamos? Somos atletas para quê? Para chegar onde? Então precisa estar claro o esforço que nós estamos fazendo e onde está o esforço. Porque o esforço é justamente essa ponte, o diálogo com pessoas que estão longe. Esse é o esforço, ou seja, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, porque está aqui, irmãos, todos nós falamos a mesma linguagem. Até quem entra numa igreja pela primeira vez, ele se submete ao que está acontecendo aqui. Ele tem que tentar de alguma forma entender, agora o pastor está falando, eu preciso tentar acompanhar, ele pediu para ler esse tal de 1 Coríntios, não sei o que é, quando chegar em casa vou pesquisar no Google, porque em nenhum momento há um processo de acompanhamento para essa pessoa que está aqui, ou seja, ele tem que se adaptar, mas no dia a dia nós nos preparamos para ir para lá, para se aproximar deles, esse é o esforço. O esforço não é levantar cedo para ir para a igreja, porque relacionamento com Deus não há esforço, é relacionamento com Deus. E eis a grande questão, entender qual é o esforço e que esforço precisamos fazer. Há esforço estar num domingo à noite na casa do Senhor para louvarmos o nome do Senhor? A gente precisa entender onde está o esforço. Paulo, quando vai qualificar o esforço, ele vai dizer assim, o esforço é eu me colocar numa situação que eu não sou. Eu não sou. Então, assim, a gente tem um hábito muito ruim de dizer para as pessoas que a gente sabe como elas estão se sentindo. Mas a gente não sabe. Então, você imagina que você vai visitar moradores de rua. Qual é a visão que existe dentro da nossa mente a respeito de moradores de rua? Qual é a visão que existe dentro da sua cabeça? O que são moradores de rua? Quem são? Se eu perguntar para alguns, eles vão dizer assim, morador de rua são pessoas dependentes químico, são pessoas miseráveis, alcoólatras, uma série de qualificações. Mas talvez você chegue numa visita ao morador de rua e se surpreenda e encontre lá um filho de pastor. E aquilo te desconstrói, porque na verdade você imagina na sua cabeça quem ele seja e você, na verdade, encontra um quadro que não é o que você esperava. Então a gente precisa sair dessa posição. Então o esforço é se mover na direção de alguma pessoa e entender em que condição essa pessoa está e tentar me aproximar dela. Esse é o exercício que você precisa fazer. Mas, além desse exercício, é claro que existe o exercício de preparação. Estava falando lá atrás, antes do culto. É uma coisa muito interessante. Na nossa igreja, quem faz o discipulado 1 para as pessoas que estão chegando são os membros da igreja. E eu estava falando lá atrás com aqueles que são discipuladores. Existe uma lição, por exemplo, que fala da Bíblia. O que é a Bíblia? E aí o discipulador explica. Mas a questão é que se esse discipulador não entende o que é a Bíblia, como é que ele explica para alguém? Se ele não lê a Bíblia, como é que ele vira para um discipulado e diz assim, leia a Bíblia? Se ele não ora, como é que ele pede para que a pessoa ore? Ou seja, se ele não vive, como é que ele exige isso das pessoas? Ou seja, é preciso que esse preparo seja tão transparente que as pessoas percebam em nós que nós estamos nos preparando para fazer as coisas. Mas o detalhe é que a gente se prepara no caminho, né? Ninguém chega a um corpo perfeito para então se candidatar a atleta. Você começa fazendo o exercício e trabalhando uma lesão aqui, você trabalha ali, uma alimentação, você percebe que você está se machucando com facilidade, então você vai se adaptando às situações. Assim é com o atleta ali no campo do esporte, assim também é conosco com atletas da palavra. A gente tem um preparo que acontece no caminho e esse preparo precisa estar claro para nós. Ou seja, nós nos preparamos. Mas, irmãos, aí, quando nós chegamos no versículo 26, olha lá, abra sua Bíblia. Tem duas expressões que me chamam muita atenção. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Duas atitudes que atleta não faz.
Se ele sabe que ele tem que correr uma maratona, então ele sabe que ele precisa correr 42 quilômetros. Ou 40 quilômetros, sei lá quantos quilômetros. Ou seja, ele tem um alvo, ele precisa cumprir uma meta diária, ele sabe o que ele precisa para alcançar aquele alvo. Então ele não corre como se estivesse correndo para qualquer lugar. Paulo tem clara noção, eu preciso levar o evangelho para a Espanha, eu quero ir para a Espanha, o que eu preciso fazer? Então ele tem um alvo claro de saber quanto esforço ele precisa dedicar no seu dia a dia para alcançar aquilo. Outra coisa, boxeador não dá soco sem alvo. Primeiro que cansa, né? Não faz o esforço adequado. Então você precisa de um alvo, você precisa saber qual é a força, qual é a sequência que você vai fazer para criar musculatura. E o último, irmãos, versículo. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O nosso corpo anda mandando muito na gente, né? Pessoal do século 21. Quando você tenta levantar um pouco mais cedo do que se levanta, o que seu corpo faz com você? Ele te vence. Ele diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Alguns irmãos dizem amém. E se rendem aos caprichos do corpo. E aí dormem. 10, 11, meio-dia, isso é meio assustador para mim. Porque, assim como dizem os meus filhos lá em casa, eu não sei se eles aprenderam isso comigo ou se eu aprendi com eles. Né? Hoje de tarde, por exemplo, a gente falou assim, crianças, precisam dormir, porque senão vocês vão dormir na hora do culto. Aí veio meu filho, 4 anos, com muita sabedoria, e disse assim, papai, mas está um dia tão lindo, e se dormirmos a gente perde o dia. Ele disse assim, meu filho, mas quem não pode perder a noite sou eu. Então você dorme, né? É um regime um tanto democrático, autoritário, mas tudo certo. A questão é que o dia foi feito para ser vivido. E o texto bíblico é tão cuidadoso para falar da noite, é que ele diz que na noite há coisas que não prestam. Na noite há o que é mal. E aí ele diz para você fazer as obras enquanto você tem que fazer, faz de dia. Para que de noite você esteja em casa, protegido. Olha aqui como é que é interessante, nosso mundo pós-moderno, as coisas acontecem, que hora que acontecem as coisas do mundo? Na madrugada, irmãos. Assim, naquele horário mais terrível. Eu lembro quando estava em Viçosa, estava eu, Cadu, meu pai, quando a gente foi à formatura do Tiago, e eles encontraram uma festa da Universidade Federal de Viçosa, você lembra disso? Né, umas meninas de 18 anos, completamente alcoolizadas, no meio da madrugada, assim, uma festa, rave, sei lá o nome que dá, mas uma coisa horrorosa. E eu falei assim, não vou deixar minha filha nunca ir para um lugar tão longe, assim, nesse buraco, né, igual Viçosa lá, que o pessoal de Viçosa não escute, porque é extremamente ruim o ambiente, ou seja, a gente precisa ter uma rotina que coloque a gente numa disciplina em que a gente diga para o nosso corpo o que o nosso corpo tem que fazer e não o nosso corpo nos diga o que fazer. O problema é que a gente não tem nem disciplina, nem rotina, e acaba que a gente não faz o que Paulo disse que era para fazer, esmurrar o corpo. Irmãos, esmurrar é sentido literal de condicionar o corpo a uma capacidade física sob treinamento contínuo e intenso para alcançar algum objetivo. O seu corpo geme e você diz para ele, vamos continuar no foco, porque a gente precisa continuar nessa batida para alcançar esse objetivo. Qual é a palavra do século? Cansaço. Estou cansado. Cansado de tudo. Cansado da vida, cansado... E eu não estou falando de cansaço físico. Estou falando de cansado de relacionamento com Deus, cansado de gente, cansado de orar, cansado de ler a Bíblia, estou cansado de ir à igreja, estou cansado disso, estou cansado daquilo. As pessoas estão cansadas muito fácil, meu irmão.
Quer ver os versículos que colam quando você manda para as pessoas? São os versículos que falam de autoestima. Deus é contigo, seja forte. Qualquer versículo que caia com um peso um pouco maior, né? Seja diligente, estude a palavra, examinar as escrituras, as pessoas vão correr um pouco. Porque nessa época do cansaço, as pessoas querem alívio, as pessoas querem mais palavra doce ao pé do ouvido. Ninguém quer um técnico que fique gritando lá, corre mais, pula mais, faça isso mais. Ninguém quer isso. A gente quer um ambiente confortável. E o problema é que se a gente entende que é atleta da palavra, a gente precisa entender que o que Deus espera de nós é que a gente conheça isso aqui com profundidade. Então não é só saber onde está o Sofonias, nem o Miqueias, nem o Zacarias, e nem qualquer outro. A ideia é que você conheça o que esse texto, o que a palavra de Deus está dizendo para você, que você se condicione a ler essa palavra, a buscar esse Senhor e tenha um relacionamento de dedicação, de horas, de estudo, de aprofundamento, de busca como um verdadeiro atleta. E aí pode parecer para você então qual é a relação entre graça e esforço. É muito interessante, porque quando você olha para o texto bíblico, você percebe Jesus falando de alguns esforços bem significativos, né? Jesus disse que dificilmente um rico entraria no céu. Por que Jesus disse isso se a salvação é pela graça? As palavras não são minhas, são de Jesus. Ele diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Por que Jesus usa dificilmente? É porque a atitude de salvação depende da graça de Deus, mas o abandono à riqueza vai estar relacionado a uma atitude daquele homem que entendeu a graça. A gente precisa entender que graça é oposto ao mérito. Então, assim, eu sou salvo não porque eu mereço, eu sou salvo porque Deus decidiu me salvar. Mas a graça de Deus sobre mim não anula o trabalho que eu preciso fazer agora. Mas eis uma relação muito perigosa, eu queria que você ficasse muito atento a isso, olhe para mim com muita atenção agora. Parece que de alguma forma a gente entendeu que o processo de santificação então depende de nós, um equívoco. Santificação também depende da graça de Deus. Mas há uma coisa que eu preciso entender. Deus não abre a Bíblia para mim. Ele quer que eu abra. Deus não me coloca de joelhos no meu quarto. Ele quer que eu me ajoelhe. Ele quer que eu fale com Ele. Ele quer que eu leia a sua palavra. Então, Deus quer que eu viva um relacionamento, que a partir de agora eu tenha atitudes que são coerentes. Por isso que o reino de Deus é comparado a uma porta estreita. Porque a porta larga, ela é fácil de ser passada. Mas numa porta estreita, você precisa se apertar, precisa ter atitudes que são diferentes, precisa emagrecer, precisa se esfregar. Para você tirar outro texto que Jesus falou, para você tirar um animal que está caído num buraco, você precisa de esforço. Quando você entende que o reino de Deus é aquela pedra preciosa que você achou, é um tesouro escondido no campo, você não é obrigado pelo Evangelho a vender absolutamente nada, mas Deus espera que você tenha uma atitude que mostre o sentido real do que é o reino de Deus para você. É uma confusão muito grande para os não crentes, quando eles chegam à igreja, eles são discipulados, eles querem fazer parte da igreja, a compreensão. É mais fácil dizer para as pessoas que elas não podem fazer determinadas coisas. Por exemplo, um crente pode fumar? Não. Mas essa não é a melhor forma de ensinar. Porque se alguém não crente chega para mim e está conhecendo o Evangelho, e ela pergunta assim, pastor, eu posso fumar? Eu posso responder para ela, não, estarei certíssimo no meu conceito.
Mas é melhor que eu pergunte para ela, o que você acha? Porque uma pessoa não vai parar de fumar pelo não pastoral. Ela vai parar de fumar se ela estiver convencida de que a vida dela com Jesus não lhe permite mais fumar. O problema é que se ela aprende que o não me satisfaz, ela pode dizer não na igreja, mas chegar em casa e fumar. Ele pode ter em casa, eu nem sei o que você tem em casa, mas ele pode ter lá na geladeira dele um monte de coisa que eu só referia vergonha. Mas eu não estou na casa de ninguém, não tem nenhum presbítero, a gente não vai instalar câmera na casa de ninguém, a gente não vai fazer essa pergunta. A questão é que esse discípulo do Senhor Jesus, ele precisa agora mudar o estilo de vida dele e entender que algumas atitudes vão exigir esforço dele. Algumas vão exigir um esforço dobrado, de que ele tenha mais atenção. Às vezes ele tinha um estilo de vida que era completamente contrário ao Evangelho, então agora ele precisa ter atitudes, e isso vai exigir dele. Esse camarada nunca leu livro nenhum, e agora ele tem que ler a Bíblia, e irmãos, a Bíblia não é um livro simples e fácil de ser lido. A pergunta que um não crente faz é: por onde eu começo? Eu sempre digo por João. Mas alguns vão dizer assim, alguns discipuladores mais duros e mais cruéis, como o Souza, vai dizer assim: começa do Gênesis, 10 capítulos por dia, né? É isso. E o Souza faz isso mesmo. Então, o camarada começa no Gênesis. Ok, Adão e Eva, mas dali para em diante, meu irmão, o negócio vai ficando complicado. E aí ele se depara com Levítico, com Números, né, Vitor? Dá para botar pontinho, pontinho? É difícil. Genealogias e genealogias que as pessoas se perdem, as perguntas que elas fazem é: para que isso está aqui? Que para nós não faz mais sentido algum em muitos momentos. Então, aquela pessoa com muitas dificuldades, ela já não lia historinhas simples como O Pequeno Príncipe. Né? O máximo que ela leu foi Os Três Porquinhos. E aí agora ela é inserida nesse mundo cheio de informações, com coisas que ela nunca ouviu falar, que Jesus é o Cordeiro, o Filho de Deus, expressões que precisam ser explicadas. Algumas pessoas chegam na igreja, a gente está cantando Hosana. Quem é a Hosana? Né? O máximo que a gente tem é a Rosana. Mas você acha que ninguém compara isso com o nome de uma pessoa? Um dia, saindo daqui, uma pessoa que estava visitando a nossa igreja perguntou assim: pastor, mas explica para mim, quem é a Hosana? Conta que não é uma palavra. Ou seja, essa pessoa precisa de muito esforço para se dedicar, para aprender, para entender como vive o povo de Deus. E se ela não tiver disposição, ela não consegue dar passos na caminhada do Evangelho. Meu irmão, seja sincero. Quantos crentes, você não precisa levantar a mão, mas quantos crentes passam anos na vida da igreja e nunca leram a Bíblia toda? Se você acha que você já leu 1 ou 5 vezes, está satisfeito, você tem 30, 40 anos no Evangelho, você acha que você ainda tá bom? Puxa, se a gente não se contentou em ler pelo menos a Bíblia uma vez por ano na nossa caminhada evangélica, como é que a gente acha que vai opinar sobre os assuntos que estão aparecendo? Então, eu acho muito curioso, porque a gente tem resposta para tudo, sobre aborto, sobre morte, sobre céu, sobre inferno, mas talvez as nossas respostas não estejam embasadas no texto bíblico, na nossa disciplina, na busca. Ou seja, é preciso que o crente entenda que há um esforço diário e contínuo de ser crente, um esforço para olhar para o pecado e dizer não, um esforço para viver como Jesus. É preciso que a gente entenda que há um esforço. Porque se a gente não entende que há um esforço, a gente banalizou. Mas aí tem um perigo que eu queria falar para você. Eu estava lendo um livro do reverendo John Ortberg, que se chama Eu. E o pessoal que viu o livro lá na minha mesa, estou lendo ainda, porque é um livro que eu estou lendo bem devagarzinho, porque ele tem um monte de exercício para fazer. E aí o livro tem um subtítulo de autoajuda, tornando-se a melhor versão de você mesmo. Uau, eu estou me preparando para ser um marido melhor. E aí o reverendo John Ortberg chegou num capítulo chamado Esforço, irmãos.
e achei muito interessante. Ele disse assim: se você é crente e já fez o esforço de fazer um monte de coisas, de dizer não para determinados pecados, e não conseguiu. E aí eu parei para pensar se eu em determinado momento tinha feito alguns esforços para determinadas coisas e não tinha acontecido. Isso também é com você? Você já fez esforço para tentar parar de fazer algumas coisas ou para começar a fazer determinadas coisas e não conseguiu? Sim. Você que está acordado, sim? Ok, alguns irmãos não estão mais entre nós. O reverendo John Ortberg deu uma lição para mim. E eu compartilhei essa lição outro dia com algumas pessoas. Ele disse assim: se esforce menos, se esforce melhor e se esforce de maneira diferente. A lição do esforço é bem curiosa, porque assim, a gente precisa entender que quando ele diz que se esforce menos, é que a gente não vai conseguir abandonar um pecado por nós mesmos. Se esforce menos, dependa mais de Deus. Diga assim: Senhor, eu não consigo. Sabe qual é a lição dos alcoólicos anônimos para alguém que quer parar de beber? Diga: eu não consigo parar de beber. É assim que está no grande livro dos alcoólicos anônimos. Diga: eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo parar de pecar. Porque quando você diz que você não consegue, você reconhece que precisa de ajuda. Quando você diz que consegue, você chega ali fora, quebra a cara e descobre que você não consegue. Então se esforce menos. Segunda coisa, se esforce de forma melhor. Ou seja, tem que ter o relacionamento com Deus, não é só um esforço que tem coisas minhas, mas um esforço que traz coisas do Evangelho. Eu tenho passado uma mudança muito significativa na minha vida. Quando eu comecei no SARA, que é o Instituto de Pastores, a gente fez um teste de estresse. O Roberto fez, né? São 20 pontos que você tira. No primeiro teste eu tirei 17. No segundo eu tirei 14. No terceiro eu tirei 7. No quarto eu tirei 4. No último eu tirei 1. No próximo eu virei Deus e parei. Não tem brincadeira. E aí, em casa, num dos roteiros do pequeno grupo, a gente fez um teste de ansiedade. A nota do meu grupo foi 14, 16, 15. Pessoal quase vendo Jesus, né? De uma maneira meio trágica, mas quase vendo o Senhor. E aí minha esposa olhou para mim e perguntou assim: qual foi a sua nota? Eu falei: tirei 1. O meu irmão, no final do grupo, ele perguntou assim para mim: conte-me por que você está com a nota tão baixa. E eu disse para ele: oração e leitura da palavra. Sabe qual é geralmente a reação das pessoas? Ah, mentira. A gente acha que leitura da palavra e oração não são tratamento para ansiedade. São. Quer um testemunho real? Leia mais a palavra, ore mais e faça o que Jesus mandava você fazer. Ele disse lá: descansa, você descansa. Ele disse: tire o problema da sua cabeça, tire o problema da sua cabeça. Faça o que ele está mandando e vê o resultado. E a ideia é, quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer, você sente, de fato, mudança. Irmãos, mas eu vou ser bem sincero. Para um cara, workaholic como eu, viciado em trabalho, que vê o resultado por tarefas, que está acostumado a planilhar tudo que tem ao seu redor, que está acostumado a ter o controle das coisas, deixar essas coisas de lado e ter uma vida contemplativa e orar e entregar nas mãos de Deus sem fazer absolutamente nada, às vezes o sentimento é de morte, porque o meu espírito diz assim: faça alguma coisa, liga para alguém. E aí eu fico naquela luta, eu mesmo, né?
E eu fico conversando comigo, por isso que eu estou vindo de bicicleta, para ter bastante tempo para conversar comigo. E aí fico conversando, aquela coisa toda, e chego à conclusão, não vou fazer absolutamente nada. Mas é muito esforço, irmãos, é muito esforço, muito esforço. E o último conselho do reverendo John Ortberg é se esforce de maneira diferente. Ninguém alcança objetivo diferente fazendo a mesma coisa. Cara, você não vai mudar nada se você continuar fazendo o que você faz. Como é que você quer mudar se você vai fazer a mesma coisa? Não vai mudar. Então faça alguma coisa diferente. É interessante como é que fazer alguma coisa diferente realmente traz muito resultado. Às vezes a pessoa está com um problema no casamento e ela espera o milagre do Senhor. Milagre. Que Deus mude o coração da mulher, que Deus mude o coração do marido. Ele só não pensa em fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que agrade a Deus, do tipo chegar em casa e presentear a esposa com o jantar pronto. Não sabe fazer compra. Ok? Então ele faz alguma coisa diferente. Não. A oração dele é assim, Senhor, que a minha mulher mude. Que eu chegue em casa, a gente esteja pronta. Né? A mesa esteja arrumada, eu chegue lá e ela me trate com carinho. Cara, age diferente. Tenha uma atitude diferente. Se esforce diferente. Vai ser trabalhoso? Vai, mas se esforce. Vale a pena. Então a lição do esforço é uma lição que a gente precisa aprender. Mas o problema é, quando Paulo diz que ele se esforça e leva o corpo, reduz o corpo, né, à escravidão, para que ele, tendo pregado a muitos, não seja reprovado. Há um detalhe muito interessante. Primeira coisa que você precisa eliminar. Paulo não está falando da salvação dele. Ele não está falando assim, eu salvei muita gente e eu mesmo não estou salvo. Não, ele está falando no quesito de qualificação, ou seja, ele prepara muita gente, mas ele mesmo não está preparado. Ou seja, é como se ele tivesse uma vida hipócrita, fazendo uma coisa que ele mesmo não faz. A pergunta para você é, se você é esse atleta da palavra que você parece ser. Eu não conheço o seu dia a dia, mas Deus conhece. Deus olha agora para você e sabe exatamente se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom crente. Deus sabe quanto tempo você dedica em oração ou leitura da palavra. Não precisa contar isso para mim, nem precisa registrar isso em relatórios. Deus sabe. A questão é, se Deus hoje fizesse um exame antidoping, Ele perceberia você aprovado ou reprovado. O que você fala é verdadeiro na sua vida ou não é? O desafio prático é simples. Precisa exigir esforço. Então mude a sua rotina, mas de uma forma que traga esforço. Levantar mais cedo traz esforço? Ok, pode ser uma opção, mas se esforce para ter uma rotina e desenvolver um dia a dia que mostre a dedicação de um atleta da palavra. O sermão é para a mudança de prática diária. Se você não entender que precisa ter esforço para ser esse atleta da palavra de Deus, você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho traz mudanças radicais e que precisam de atitude nossa. Atitude de mudar comportamento, mudar palavra, mudar pensamento, mudar um monte de coisa. Mas precisa ter atitude. Se você topa o desafio de se esforçar em mudar a sua rotina, confie em Deus. Você está fazendo aquilo que Deus requer que você faça. A aplicação, o tratamento, tirar a ansiedade, trabalhar seu quadro depressivo, mudar sua saúde, confie isso a Deus. O que Ele pede para você é viva como um atleta dedicado. Tenha um esforço apontado para o Evangelho. Vamos orar por isso? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, o Senhor nos chamou para viver uma vida contigo. E essa vida
exige mudanças. Algumas mudanças são radicais. Abandono de pecados que cometíamos durante toda a nossa vida e que a gente até achava normal, natural. Mas, Pai, a Tua palavra nos diz agora para a gente abandonar isso. Ajuda-nos para sermos capazes de dizermos não para a prática pecaminosa. Para não tolerarmos pecados no nosso dia a dia. Mas, Pai, ajuda-nos também a fazer o que é certo. Ajuda-nos a ter uma atitude de devoção na Tua palavra, uma vida de oração diferente. Ajuda-nos a ouvir o Senhor com maior pessoalidade, a ler a Tua palavra e não simplesmente fazermos uma análise dela, mas ouvirmos a Tua voz quando a lermos. Pai, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, no nosso dia a dia. Que a gente entenda que nenhum esforço por nós mesmos nos levará a lugar algum, mas que dependemos sempre da graça do Senhor. Sempre, sempre. Mas o Senhor nos convida a caminharmos juntos, a darmos passos. E qualquer passo que será dado será mediante a Tua graça, ao ponto de entendermos que é o Senhor que está nos convidando para essa mudança de postura. Ó Pai, ajuda-nos. E que a gente já consiga visualizar coisas que possam ser modificadas, coisas que possam ser trabalhadas, aprimoradas. Ajuda-nos, Pai, a termos uma rotina, a falar contigo como a primeira pessoa que falamos no dia, a termos uma experiência de oração, não simplesmente de milagres, de coisas extraordinárias, mas a termos uma experiência de oração que desafoga o nosso coração do sofrimento. A lermos a Tua palavra e percebemos um Pai que está falando com a gente. Ó Pai, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Nossa vida está nas Tuas mãos, Pai, para parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Mas nos dá a clara noção de que dá trabalho, de que exige tempo, de que exige dedicação, compromisso, responsabilidade. Ó Pai, que nessa semana a gente possa ter uma experiência bem diferente nesse sentido. Uma experiência de caminhada, de fortalecimento, de renovo, de ânimo. Ajuda-nos, Pai, a não nos contentarmos em sermos coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Mas dá-nos esse desejo de parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Quero convidar você a ficar em pé para receber a bênção.